E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Essas são as últimas palavras de um dos livros mais importantes de toda a história da literatura, As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. No vídeo de hoje, iremos analisar o simbolismo por trás dessa história, as motivações de seu autor e o porquê sua leitura é fundamental. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um Livros que Fizeram História e a mais uma história do mundo. Algumas obras podem ser analisadas sem qualquer influência da necessidade de conhecer o autor. Este não é o caso de Nárnia. A obra é um reflexo direto da transformação pela qual C.S. Lewis passou durante a sua vida. Infelizmente, não podemos gastar todo o nosso tempo falando sobre ele, mas aqui vai um breve resumo de sua vida, que irá nos ajudar a compreender muito sobre Nárnia. Clive Staple Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda, em 29 de novembro de 1898. Seu pai, Albert, era um advogado conhecido localmente, e sua mãe, Florence, uma professora de matemática. Jack, como gostava de ser chamado, tinha um irmão mais velho, Warne, este que era seu grande amigo e parceiro por toda a vida. Quando tinha somente 10 anos, Lewis perdeu a sua mãe tragicamente, e isso teve um impacto negativo muito grande não só em sua vida, mas na de todos de sua família. Seu pai não soube lidar com a criação sozinho dos meninos da melhor maneira. Ainda muito jovem, Lewis e seu irmão seriam enviados para estudar em diversas escolas na Inglaterra. Para ele, que era extremamente apegado às paisagens da Irlanda, aquilo foi um golpe duro. Mais duro ainda foi ser separado de seu irmão. Foi depois de passar por 3 escolas diferentes, todas as experiências ruins, segundo ele, que Lewis teria contato com Kirkpatrick, um homem contratado por seu pai para ser o seu tutor particular. A influência deste professor na educação de Jack foi gigantesca. Foi com ele que aprendeu diferentes idiomas, a apreciar os clássicos e também, o mais importante de tudo, acabou se tornando um ateu por influência dele. O C.S. Lewis que conhecemos, aquele que daria luz a diversos livros apologéticos e a Nárnia, demoraria anos para ser reencontrado. Lewis iria lutar na Primeira Guerra Mundial, perder amigos, ingressar e se formar com dupla graduação em Oxford, arrumaria emprego e faria também novos amigos, citando mais especificamente Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. A influência deste católico e também escritor na vida de Lewis seria fundamental. Pouco a pouco, ele, que não era só professor de literatura, mas também apaixonado por ela em todos os aspectos possíveis, passou a perceber uma mudança em sua visão de mundo. Alguns biógrafos dizem que 2 acontecimentos chaves contribuíram para sua conversão. Apesar de uma relação fria, o pai de C.S. Lewis o sustentou durante muito tempo, até que este se tornasse professor. Porém, em 25 de setembro de 1929, seu pai faleceu. Segundo C.S. Lewis, foi durante este período, ou este ano, que a ideia de Deus voltou em sua mente, tanto através da literatura quanto os acontecimentos de sua própria vida. Ele já não era mais ateu, mas ainda não era um cristão. A conversão final precisou de mais 2 anos, até que após uma conversa com Tolkien e mais um amigo, onde Tolkien explicou como Cristo era o mito verdadeiro, Lewis, apenas um dia depois, finalmente se converteu ao cristianismo totalmente. A partir daquele momento, tudo iria mudar. Ele passaria a frequentar a capela de Oxford, se encontraria semanalmente com o padre e, o mais importante, percebeu que poderia influenciar outros através de seus livros. Perderíamos um tempo considerável listando todas as suas obras aqui, mas a obra-prima, que é Nárnia, seria concebida apenas em 1950. A história narrada nas crônicas não é nova, muito menos foram criadas por Lewis. Isso não quer dizer que ele as copiou, de maneira alguma. O fato é que os principais pontos encontrados nela, a criação, o pecado, a redenção, a ressurreição e a consumação final, tudo isso podia ser consultado em um outro livro muito bem conhecido, a Bíblia. Eis a importância de conhecer o passado de Lewis. Sua própria jornada como cristão iria servir de combustível na criação de seu mundo. Apesar dos valores cristãos, as crônicas de Nárnia surpreendem por elementos comuns de contos de fadas e coisas extremamente surpreendentes, como por exemplo, a aparição do Papai Noel no segundo livro. Esse símbolo deslocado foi criticado na época por algumas pessoas, inclusive por seu amigo Tolkien.
De qualquer maneira, a ideia de Nárnia era algo que Lewis carregava consigo na imaginação há muito tempo. Segundo ele, tudo começou com a imagem de um fauno segurando um guarda-chuva, alguns pacotes, andando por uma floresta cheia de neve. Essa imagem nos é narrada no livro e também na adaptação do cinema. Diferente dos filmes, que são 3, as Crônicas de Nárnia são compostas por 7 livros. O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, O Cavalo e seu Menino, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Se você é familiarizado com os filmes, deve ter estranhado o título O Sobrinho do Mago. Acontece que apesar dessa ter sido a última história escrita por Lewis, cronologicamente é a primeira parte de toda a história. É nela que vemos a criação de Nárnia por Aslan, a introdução do mal no mundo através de Jadis, a feiticeira branca, e também a tentação de Diggory, o jovem que, diferente de Eva, obedece o pedido de Aslan e devolve a maçã mágica, para o que este responde, agiu bem. Algo que já se destaca logo na primeira história é o papel dos animais. É nela que os seres mágicos de Nárnia ganham a habilidade de se comunicar. Esse papel será ampliado com grande importância na próxima crônica, esta que para muitas é a melhor de todas. Em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, encontramos uma história rica em símbolos e ensinamentos. Aqui cabe um parênteses importante. No geral, as histórias de Nárnia são histórias para crianças. É claro que isso não quer dizer que somente essas podem desfrutar do livro. O fato é que é importante entender a mentalidade de Lewis ao escrever essas histórias para crianças. Apesar de em sua vida particular, ele mesmo nunca ter tido filhos ou muito contato com crianças, suas histórias parecem tocar profundamente neste aspecto. Os personagens principais de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa são crianças. Lewis compreendia, como disse repetidas vezes em artigos, que elas possuem uma imaginação e habilidade de compreender o aspecto mágico das histórias de maneira muito mais profunda e fácil do que adultos. Não ficaria surpreso, por exemplo, se uma criança conseguisse associar sozinha que Aslan representa Jesus Cristo, enquanto um adulto poderia pensar que este é somente mais um leão superpoderoso. A aventura das crianças começa quando todos, após a insistência de Lúcia, a mais nova, inocente e gentil das crianças, entram no guarda-roupa que os leva para o mundo mágico de Nárnia. O mundo se encontrava congelado e tomado por Jadis, esta que representa a corrupção do mundo, o próprio pecado. Aslan estava sumido fazia muito tempo. No entanto, a profecia previa não só o seu retorno, mas também a chegada dos reis e o fim do reinado da feiticeira. Nem tudo ocorre de maneira perfeita. Edmundo, um dos irmãos, por exemplo, é tentado pelo poder e a lábia de Jadis. Pedro, outro irmão, aceita sua vocação como líder e guerreiro. No geral, a história nos apresenta como cada um dos personagens evolui, seja através da glória ou do erro e arrependimento, o caso de Edmundo. Podemos encontrar muitas referências ao cristianismo nesta crônica. As crianças são chamadas de filhos de Adão e filhas de Eva, indicação direta aos primeiros seres humanos, isto é, eles são herdeiros da criação de Deus. Aslan é a representação de Cristo. A escolha do leão como figura possui algumas explicações diferentes, e o próprio C.S. Lewis nunca foi exatamente claro na sua explicação. Como ele mesmo disse, não sei de onde surgiu o leão ou por que ele surgiu, mas, depois que apareceu, amarrou toda a história. O nome Aslan é o termo turco para leão. Lewis parece ter tirado a inspiração do livro As Mil e Uma Noites. Também podemos associar o leão ao próprio termo leão da tribo de Judá, uma referência usada para o próprio Cristo. De qualquer maneira, é inegável que em Nárnia, Aslan toma o papel do Redentor. O maior símbolo disso ocorre justamente em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando Aslan toma o lugar de Edmundo e o seu pecado e aceita ser sacrificado pela feiticeira. Temos aqui o símbolo do próprio Redentor. O leão iria pagar pelos pecados do menino para o libertar. Além disso tudo, após aceitar o seu destino e sacrifício, de maneira gloriosa ele ressuscita perante Lúcia e Susana. Após seu retorno, o pequeno poema da profecia começa a ocorrer. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Infelizmente, não conseguiremos abordar neste pequeno vídeo o símbolo por trás de cada uma das crônicas. Algumas histórias, como O Cavalo e seu Menino, apesar de menos conhecidas, são fantásticas narrativas. Esta é a única história que se passa diretamente dentro de Nárnia, e não de pessoas de fora parando dentro do mundo. Em Príncipe Caspian, temos mais uma vez uma história de redenção e de retorno da glória. As crianças, no final de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, retornaram para o seu mundo. Quando finalmente retornam nessa história, 1000 anos se passaram,
e suas histórias se tornaram apenas lendas. Nada é como antes, e Nárnia mais uma vez precisa ser resgatada. Porém, a fé em Aslan quase desapareceu após a conquista dos temidos Telmarianos e o seu empenho em acabar com as histórias de animais falantes, do mundo mágico e do próprio Aslan. Reinos controlando e solapando a própria fé de todas as maneiras possíveis é um paralelo direto com a própria realidade em diversas formas. Nárnia era agora moderna, e como um bom amante dos clássicos, C.S. Lewis demonstra o quanto de aspectos negativos enxergava no modernismo. Na crônica O Peregrino da Alvorada, temos uma das mais belas cenas de toda a história. Eustáquio, o primo mimado das 4 crianças principais, foi transportado para dentro de Nárnia nesta aventura. A transformação e desenvolvimento deste personagem é talvez uma das mais belas do livro e um bom exemplo da purificação. Eustáquio foi transformado em um dragão ao longo da história. Acontece que para se tornar de novo um menino, ele precisou passar por uma penitência, remover as suas escamas. Para fazer isso, ele precisava da ajuda de alguém, neste caso de Aslan. Através de um processo lento e doloroso, cada camada de suas escamas fora tirada pelas garras do leão. Eustáquio reconhece a dor do processo, mas também diz que dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. A transformação, no entanto, não foi só física e superficial. O garoto, não só nesta história, mas nas outras, muda integralmente o seu comportamento. Um ponto importante é que não se pode voltar sempre para Nárnia. Em certo ponto da história, primeiro Susana e Pedro não retornam mais. Em outra história, é a vez de Edmundo e de Lúcia. Em uma das cenas mais marcantes, não só do livro, mas também do filme, a criança pergunta a Aslan se nunca mais o verá, para o que o grande leão responde: In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there. Conhecê-lo em nosso mundo é um convite especial de Lewis aos seus leitores, para que possam partilhar da experiência de sua própria conversão, isto é, de Cristo. Agora daremos um salto para a última história. Um ponto interessante é que a última crônica também é a última história de Nárnia e do mundo. A última batalha, nome da crônica final, coloca no cenário mágico e belo de Nárnia o próprio Apocalipse. A narrativa insere um falso deus, um falso profeta na forma de um macaco astuto, e o retorno de todos os personagens, menos um, Susana. Lewis escolheu demonstrar que, apesar de toda a experiência próxima com Aslan e com o mundo de Nárnia, ainda há aqueles que preferem as coisas do mundo, o material e os prazeres mundanos. Susana é a única personagem principal de toda a crônica que não retorna na última batalha. A conclusão da história demonstra o fim de Nárnia e o julgamento final. Aslan está em um trono branco. Os salvos vão para a direita e os condenados para a esquerda, tal como a escritura demonstra. Há ainda nessa história o perdão de Aslan de um homem chamado Emmet, que passou a vida venerando o deus falso Tash. Emmet é a palavra hebraica para verdade. No último minuto do mundo, aquele homem aceitou a verdade, este que era Aslan. Nárnia realmente havia acabado. Tudo foi destruído e o sol apagado. No entanto, isso não assustou as crianças ou aqueles colocados à direita. As crianças se perguntaram como haviam retornado ao mundo mágico, sendo que foi o próprio Aslan quem disse que já não poderiam mais voltar. A verdade e a conclusão é ao mesmo tempo trágica e bela. Digory, o sobrinho do mago da primeira crônica, percebe que a Nárnia que todos conheceram até ali era somente uma sombra da verdadeira Nárnia. Ali não sentiam medo nem preocupações, na verdade sentiam apenas uma. Disseram a Aslan que sentiam medo de serem mandados de novo embora. Não precisam ter medo, vocês ainda não perceberam? Disse Aslan. Antes de serem enviados pela última vez para Nárnia, Lúcia, Edmundo, Pedro e seus pais estavam em um trem quando sentiram um balanço. O leão então diz: aconteceu mesmo um acidente com o trem. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos, como se costuma dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. Como dito, o fim pode soar trágico, principalmente quando consideramos que as Crônicas de Nárnia fundamentalmente se trata de uma história para crianças. Mas também, como já dito anteriormente neste vídeo, crianças compreendem essas coisas melhores do que a gente. O fim da vida na Terra foi, na verdade, a porta de entradas para a verdadeira Nárnia e o verdadeiro Aslan. É por isso que não sentiam medo ou preocupações. Naquele lugar não havia espaço para isso. As Crônicas de Nárnia, sem sombra de dúvidas, é uma das mais belas literaturas já escrita. E diferente de muita literatura atual, a sua influência é totalmente positiva.
Nárnia, sem sombra de dúvidas, é um livro que fez história. Se você gostou desse vídeo e aprendeu com ele e ficou com vontade de ler as Crônicas de Nárnia, deixe o seu like e comenta aí embaixo o que achou. E também comente o que achou se você já leu Nárnia e o que achou da nossa análise aqui. Para aqueles que nunca leram, como sempre a gente faz nesse quadro, eu vou deixar na descrição o link para compra da melhor tradução e a melhor edição de Nárnia que a gente tem aqui no Brasil. Para ajudar nosso canal é muito fácil. Siga o nosso Instagram para ficar atento aos nossos conteúdos e conversar com a gente. Entre no grupo do Telegram para ter acesso às fontes bibliográficas que a gente posta por lá, também alguns conteúdos exclusivos. E também na descrição eu vou deixar o link e o cupom de desconto para as editoras que o nosso canal é parceiro e de livros que a gente indica. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!